ficou curado. Meus parabéns, que alegria tão grande. Sempre te via pedindo esmola aí quando a gente entrava no templo. Agora você está vendo, que bom, que maravilha. Parabéns, estou feliz por você. Não, ninguém faz isso. Os vizinhos começam o interrogatório. Depois os fariseus massacram mais o homem e mais um pouco, a tal ponto que ele é expulso da comunidade. Eu acho que esse homem foi tão atormentado depois de ser curado, mas tão atormentado, que se eu fosse ele, eu ia dizer assim: Jesus, me descura, por favor. Me volta a fazer cego, porque eu não aguento esse povo muito chato. Torra a paciência o tempo todo, não me deixa em paz, não me dá os parabéns. Por favor, volta eu a ser cego. Dá para fazer isso? Porque eu não aguento mais essa turma. Então, em vez de se alegrarem com ele, o massacram bastante, até que ele vai encontrar de novo com Jesus. Aí sim nós podemos dizer que ele encontrou a verdadeira alegria, porque até o momento presente, a tristeza de estar por todos os lados sendo criticado. Bom, porque esse drama todo é muito típico do evangelista que viu quando o cego foi curado. Vejam só, nós sabemos que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho segundo Marcos. Uma das provas é a chamada História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia do século IV. A narração que Eusébio de Cesareia faz nos dá a entender que Marcos foi o primeiro texto chamado Evangelho a ser escrito. O Evangelho de Marcos nada mais é do que a pregação de São Pedro colocada por escrito. É tudo muito rápido. Os fatos são narrados sem muito drama e tudo se passa em 16 capítulos, de tal maneira que São Marcos parece um leão que vai devorando o tempo. De fato, o símbolo para expressar o evangelista Marcos é exatamente o leão. Tudo é devorado. Os acontecimentos são muito rápidos. Passa o tempo, Mateus escreve o seu evangelho também, Lucas escreve o seu e João é deixado por último. Então João é aquele discípulo que na última ceia ele recostou a sua cabeça no lado de Jesus Cristo. Aquele discípulo jovem, ele tinha visto Jesus curar o cego. Mas isso já tinha sido contado por Marcos, já tinha sido contado por Mateus, já tinha sido contado por Lucas. Aí João pensa assim: contar de novo? Não, então faz o seguinte: realmente eu vi um cego sendo curado. Eu vou aproveitar o fato de um cego ter sido curado para explicar um montão de coisas que estão acontecendo agora na comunidade cristã. E o que está acontecendo agora na comunidade cristã, quer dizer, naquele tempo, o que estava acontecendo? Bom, há pouco tempo antes, César Nero, o imperador, tinha mandado queimar Roma. Quando o imperador queimou Roma, ele colocou a culpa nos católicos, nos cristãos. E o Império Romano começou uma perseguição terrível contra os cristãos. Cristãos eram queimados, torturados, uma coisa terrível, uma perseguição brutal por parte dos pagãos. Isso é o que estava acontecendo. Estava acontecendo também, ali pelo ano 80, que é quando São João escreve o Evangelho, mais ou menos pelo ano 80, os judeus tinham recrudescido a perseguição contra os católicos. De tal maneira que qualquer pessoa sabia que se fosse batizado, estava em perigo de vida. Ser batizado é estar preparado para morrer, porque podem te matar. Se não te matam os judeus, matam-te os pagãos.
Era muito perigoso ser batizado naquele então. Então as pessoas que se faziam católicas, que se faziam cristãs, elas já sabiam das consequências. Qualquer momento podem arrancar a minha cabeça do meu pescoço. Isso era muito real. Então o que São João faz? Eu vou aproveitar essa história para explicar o batismo e as consequências do batismo. Como sempre, São João, ele não gosta de falar as coisas nos meros fatos. Isso foi assim, aconteceu desse jeito, e não é o estilo de São João. Quem já leu o Apocalipse sabe muito bem que lá tem bestas, tem dragões, tem cavalos verdes, cavalos marrons, né? Cavalos brancos, tem gafanhotos enormes, né? Tem um dragão que persegue uma mulher. Quer dizer, São João é uma espécie de Tolkien, escrevendo assim, quase que o Senhor dos Anéis, né? Ele tem uma capacidade de imaginar a partir dos fatos impressionante. Só que ele não imagina para fazer literatura. Ele sabe que um cego foi curado. Ele viu o cego sendo curado. Mas contar a história como todo mundo conta, não. Vamos fazer diferente. Então São João, nesse texto bíblico, a primeira coisa que ele faz é dizer o seguinte: todo aquele que não é batizado é um cego. Primeira tese do apóstolo. Todo aquele que não é batizado está cego, está nas trevas, é escravo do pecado, é escravo do demônio, e é preciso vir à luz. Primeira tese dele é essa. Como se fica curado? Através de umas coisas que a gente chama de matéria. Nesse caso, ele expressou simbolicamente pelo lodo, pela lama, e através de algumas coisas que se chamam palavras, formas. Vocês já viram água redonda? Água quadrada? Tem, é só você pegar a água e colocar num recipiente redondo. A água fica redonda. Se você pegar a água e colocar num recipiente quadrado, a água fica quadrada. Quer dizer que a água recebe a forma do recipiente. O que o apóstolo está dizendo para a gente aqui? Se você pegar um elemento material e se você deforma a esse elemento material, isso produz a salvação. A segunda grande tese do apóstolo que aparece aqui é que ele está nos explicando como é a estrutura de um sacramento. Como funciona um sacramento? Vamos pegar o batismo. O batismo você pega água natural, tem que ser água natural, tá? Não pode ser sopa, não pode ser Coca-Cola, não pode ser refrigerante, tem que ser água natural. Mas água natural serve para tanta coisa, serve para tomar banho, serve para fazer comida, serve para lavar a calçada, serve para um montão de coisa. Então, eu preciso colocar a água natural em algum recipiente que a torne redonda, quadrada ou que seja. O que vai tornar a água redonda para o batismo? A forma. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você pega água, elemento material, e sobre a água você aplica um recipiente, uma forma, e transforma a água em objeto de salvação. O batismo é isso. Elementos que funcionam como matéria e elementos que funcionam como forma. Da forma à água. Mas assim nos outros sacramentos, você pega pão de trigo, tem que ser pão de trigo, hein? Não pode ser pão de milho, tem que ser de trigo. Para missa. Você pega vinho de uva, tem que ser vinho de uva, não pode ser vinho de jabuticaba nem coisa que se lhe pareça. Tem que ser vinho de uva. Se algum padre alguma vez fizer missa com vinho de jabuticaba, a missa é inválida. Se algum padre alguma vez fizer uma missa com pão de milho, a missa é inválida. Inválida, não valeu. Jesus não veio, não teve consagração. Tem que ser pão de trigo e vinho de uva. Aí tem que ser vinho, tá? Não pode ser suco de uva, tem que ser vinho com álcool, porque todo vinho tem álcool. Se não tem álcool, não é vinho, tem que ter álcool.
Foi a matéria que Jesus Cristo pegou. Na última ceia, pão de trigo e vinho de uva. Mas pão serve para muita coisa, né? Serve para comer, serve para fazer pudim, serve para um montão de coisa. Então você tem que dar uma forma. Qual é a forma que você vai dar ao pão? Isto é o meu corpo. E qual a forma que você vai dar ao vinho? Este é o cálice do meu sangue. Viram? Coisas que funcionam como matéria, pão e vinho, e coisas que funcionam como performativas, como forma, como recipiente que você transforma naquilo, através das palavras, através da palavra de Deus que é poderosa. A mesma coisa no sacramento do matrimônio, um homem e uma mulher. E tem que ser um homem do sexo masculino e uma mulher do sexo feminino, evidentemente. Isso é a matéria. Esta matéria precisa ser performada. Como? Quando os dois dizem, eu te recebo por meu esposo, eu te recebo por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar, etc. Todas essas coisas que vocês dizem na hora do sacramento do matrimônio. Viram só? A segunda tese do apóstolo é toda uma explicação de como funciona a nossa salvação atualmente. Um pouco de lodo, um pouco de lama, mais umas palavras que Jesus fala. Vai, lava-te na piscina de Siloé. E ele sempre repete isso, vocês viram? Jesus colocou lama nos meus olhos, eu fui, lavei e vi. Isso é a estrutura dos sacramentos. São João, em primeiro lugar, está dizendo, se você não é batizado, você está nas trevas. Em segundo lugar, eu te dou a fórmula da salvação. Passa pela água, vai, lava-te na piscina de Siloé, passa pela água do batismo. E a terceira tese é, você não somente vai ver, mas você vai escutar as palavras da fé. Por que esse evangelho aparece exatamente hoje? Porque nós estamos nos aproximando da vigília pascal, onde algumas pessoas, alguns adultos serão batizados em várias paróquias do mundo inteiro. E esses textos bíblicos estão prevendo a preparação desses adultos para a vigília pascal. Das trevas para a luz, da cegueira para a visão, de não escutar para uma audição boa. Assim, batizados, nós que estamos aqui, nós somos aquelas pessoas que veem. O cristão, ele tem uma visão diferente das coisas. Pessoal, tem coisas que para nós é muito fácil de entender, para eles não. Vozinhas que rezam pelos seus netinhos de 20 anos, 30 anos, afastados de Deus, você fala, você reza e não acontece nada, né? Eles continuam sem conversão, eles não querem vir para a luz. São como portas nas quais você bate e não se escuta nada. O que está acontecendo? Precisa uma graça de Deus. Porque a conversão é coisa da graça de Deus. Tem que continuar rezando, não desistir de ninguém. E por último, uma lição que fica muito bela também, muito explicitamente bela para nós hoje, é que, vocês viram a maneira como Jesus faz as coisas, seja colocando lama e mandando lavar, seja como ele organizou os sacramentos da nossa igreja, é tudo muito simples. Um pouco de água encontra em qualquer lugar, né? Um pouco de pão se encontra em qualquer lugar. Um pouco de vinho. Homem e mulher. Pecados arrependidos. Vejam que estrutura simples. E sobre essas coisas materiais você dá uma forma. Pelo poder de Deus. É muito simples ser cristão. Até a estrutura que nos cristianiza é muito simples. Eu digo isso porque às vezes a gente pensa assim, puxa, como eu gostaria de nessa quaresma ter uma oração elevadíssima. E aí Deus fala assim para você,
Para com isso. Basta rezar um Pai Nosso e 10 Ave Marias todos os dias. Persevera nessa coisa simples. Mas eu gostaria nessa quaresma, na sexta-feira santa, de fazer um jejum a pão e água. E a igreja fala, menos Batista, menos, né? Basta você fazer um jejum com uma refeição completa e 2 incompletas. Não complica a vida. Mas eu quereria o quê? Saciar a fome de todas as crianças da África. Menos, tá? Ajuda o teu vizinho, que talvez está precisando de um trabalho e você tem condição de arrumar. Aquele outro que talvez está precisando de uma cesta e que você pode dar. Os 2 quilos de arroz que pode colocar na cestinha dos vicentinos para a gente continuar assistindo os pobres. Mas eu quereria, sabe, às vezes a gente quer muita coisa e não faz o essencial. E não faz o básico. E é muito simples, basta água e umas palavras. Basta pão e vinho e umas palavras. É mais simples do que o que se pensa. Não é tão complicado ser santo. Não é tão complicado fazer a vontade de Deus. Vai, lava-te na piscina e fica curado. Muito simples a nossa fé cristã. Por isso, no dia de hoje, terminando já, pouco a pouco, terminando esse tempo pascal, já estamos no 4º domingo, agora faltam praticamente 15 dias para a Semana Santa. Vamos arrochar um pouquinho nessas coisas simples? Ah, mas foi ruim até agora. Tá bom, mas seja concreto, seja simples, não complica a vida. Mas eu queria ver uma aparição de Nossa Senhora. Não queira isso não. Queira ver o mais importante, que é o pão e o vinho se transformando no corpo e no sangue adorabilíssimos de nosso Senhor Jesus Cristo. Adora, faz como esse cego, que já não é cego, porque já foi batizado, e no final prostrou-se diante dele e adorou. Pronto. Faz o básico. Faz o que Deus te manda. Mas eu queria confessar diretamente com Deus. É que Deus mandou você se confessar com o Padre. Obedece. Seja simples. Para de complicar. Se Deus falou isso, então pronto. Por isso eu peço para vocês e para mim também esta simplicidade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,